Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Angélica. Desde que me lembro, meu irmão sempre foi meu maior companheiro. Enquanto crescíamos, éramos inseparáveis, como dois lados de uma mesma moeda. Ele me defendia nas brigas da escola, me incentivava a seguir meus sonhos e, acima de tudo, me compreendia de uma forma que mais ninguém conseguia. Para mim, ele era mais do que um irmão, era meu porto seguro. Nossa conexão se manteve intacta mesmo quando a vida adulta nos afastou fisicamente. Quando ele conheceu Renata, eu estava feliz por ele. De verdade. No início, ela parecia agradável, até simpática. Mas com o tempo, algo nela começou a me incomodar, algo sutil, quase invisível aos olhos de quem não prestasse atenção. A princípio, achei que fosse apenas ciúme de irmã, mas não demorou muito para perceber que o problema não estava em mim. Renata não gostava de dividir o meu irmão com ninguém. Aos poucos, ela foi se insinuando em todos os aspectos da vida dele, sempre tentando separá-lo do que ele mais amava, e isso incluía a mim. No começo, era apenas um comentário aqui e ali, algo inofensivo. Angélica te liga demais, não acha? Ou por que vocês passam tanto tempo juntos? Mas conforme os meses se passavam, Renata começou a mostrar suas garras. Ela o controlava de maneira quase imperceptível, minando nossa relação a cada passo. Foi no dia do meu casamento que a coisa toda saiu do controle. Eu sabia que Renata não queria que ele fosse. Ela inventou 1000 desculpas, desde trabalho até "você não pode me deixar sozinha". Meu irmão estava dividido, eu podia ver isso nos olhos dele. Ele amava, mas também me amava. A tensão entre nós crescia a cada telefonema, até que, 2 dias antes da cerimônia, ele ligou, hesitante. Renata acha que eu não devo ir, sabe como é? Ela está dizendo que não se sente bem. Lembro-me de como o sangue ferveu nas minhas veias. Você é meu irmão, o que ela acha ou não acha não deveria importar tanto. Esse é o meu casamento. Você vai ou não vai estar ao meu lado nesse dia? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Ele suspirou, pesado. Eu estarei lá, Angélica. Pode contar comigo. No fundo, eu sabia que aquilo causaria uma briga enorme entre eles, mas nunca imaginei que a ira de Renata fosse crescer tanto. No dia do casamento, ele apareceu ao meu lado, como havia prometido. Porém, Renata não. Nem um sorriso forçado, nem uma palavra de parabéns. Eu fingia que isso não me importava, mas a verdade era que, a cada ausência dela, um abismo entre nós três se abria mais. Quando voltei da lua de mel, encontrei meu irmão um pouco diferente, mais quieto, mais distante. Perguntei o que estava acontecendo, e ele apenas desviou o olhar, falando de maneira vaga sobre problemas no trabalho. Não pressionei, porque era assim que a gente funcionava, sempre demos espaço um ao outro. No entanto, com o passar dos meses, ficou claro que a distância entre nós não vinha dele, mas de Renata. Ela estava vencendo, e ele parecia cada vez mais submisso à sua vontade. Por mais que eu tentasse disfarçar, aquilo me corroía. Era como assistir a uma pessoa amada se afastar lentamente, sem poder fazer nada. Cada vez que eu ligava, ele estava ocupado. Cada vez que eu sugeria nos encontrarmos, Renata tinha planos que ele não podia cancelar. Tudo isso sob uma camada fina de justificativas, tão frágeis quanto o vidro prestes a se quebrar. A gota d'água veio em uma tarde chuvosa de outubro. Meu telefone tocou, e o nome dele piscou na tela. Fiquei feliz, achando que finalmente teríamos um tempo para conversar. Mas a voz do outro lado estava tensa, diferente. Angélica, precisamos falar. A frase gelou meu coração. Nos encontramos em um café pequeno e discreto, longe dos olhos atentos de Renata. Ele me contou, entre olhares desconfiados e suspiros cansados, que as coisas com Renata estavam complicadas. Ela havia se tornado mais possessiva, controladora, e ele estava cansado. Não sabia mais o que fazer. Confessou, em um momento de rara vulnerabilidade, que sentia falta de como as coisas eram antes, quando éramos só nós dois,
livres para sermos nós mesmos, sem a sombra de ninguém entre nós. Eu queria dizer tantas coisas. Queria gritar que ele merecia mais, que não podia continuar se sujeitando àquilo. Mas eu sabia que não era tão simples. Ele estava preso, e Renata tinha criado uma teia em torno dele, da qual ele parecia incapaz de escapar. Naquela noite, fui para casa com um peso no peito, uma sensação de que algo pior estava por vir. Eu sabia que Renata não deixaria as coisas como estavam. Ela nunca aceitaria perder o controle, especialmente dele. Mal sabia eu que aquele seria o último momento em que meu irmão realmente se abriria comigo. A ligação que mudou tudo chegou numa manhã comum, dessas que você espera que seja apenas mais um dia entre tantos. Eu estava no escritório, tentando focar em uma pilha de relatórios quando o telefone vibrou. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo dentro de mim disse para pegar o celular. Senhora Angélica, aqui é do hospital. Seu irmão sofreu um acidente de moto? Ele está em estado grave. As palavras pareciam flutuar ao redor de mim, desconectadas da realidade. Senti o mundo desacelerar e, por um instante, não consegui reagir. Meu corpo entrou em choque, minhas mãos ficaram frias, e minha mente se recusava a aceitar o que eu acabara de ouvir. Eu sabia que meu irmão gostava de velocidade, mas nunca imaginei que um dia receberia uma notícia como essa. No impulso, peguei minhas coisas e corri para o hospital. O trânsito parecia lento, cada sinal vermelho me arrancava suspiros de impaciência e medo. Quando cheguei, me vi correndo pelos corredores como se cada segundo fosse crucial. Ao chegar na sala de espera da UTI, fui recebida pela enfermeira de plantão, que com uma expressão de simpatia me levou até onde ele estava. Ver meu irmão naquela cama, cheio de tubos e monitores apitando ao redor, foi como um soco no estômago. Ele, que sempre foi tão forte, agora parecia frágil, vulnerável. Era difícil acreditar que aquele corpo imóvel era o mesmo que um dia me carregou nas costas quando éramos crianças, o mesmo que me abraçou com força quando precisei de consolo. Sentei-me ao lado dele, segurei sua mão, e a sensação de impotência me engoliu por completo. Você vai ficar bem. Murmurei, como se aquelas palavras pudessem de alguma forma curar tudo. Eu queria acreditar que ele ouviria, que de alguma forma aquilo faria diferença, mas, no fundo, havia um medo crescente de que ele nunca mais abrisse os olhos. Renata chegou algum tempo depois, ofegante com os olhos inchados de chorar. Ela parecia desesperada, mas algo em mim já não acreditava na sua dor. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós, algo que nos separava além da própria situação. Ela olhou para mim, e eu vi em seus olhos um misto de desespero e algo mais. Uma sombra que eu não conseguia definir. Renata se jogou sobre o corpo dele, soluçando como se fosse o fim do mundo, mas, estranhamente, não senti empatia. Não consegui me comover com sua cena. Alguma coisa estava fora de lugar, e embora eu não soubesse o que era naquele momento, aquela intuição ficou cravada em mim como uma farpa. Os dias que se seguiram foram uma tortura emocional. Eu me dividi entre o trabalho e o hospital, visitando meu irmão sempre que podia, conversando com os médicos e esperando por qualquer sinal de melhora. Mas, a cada visita, ele parecia mais distante, mais inalcançável. Renata estava sempre lá, claro, como a viúva em luto antecipado, mas nossas interações eram secas, frias. Ela evitava falar comigo, e quando fazia, era sempre com uma máscara de tristeza forçada. Fiquei me perguntando se eu estava sendo paranoica, mas a sensação de que havia algo mais por trás de suas lágrimas não me deixava em paz. Numa dessas visitas, uma tarde particularmente silenciosa no hospital, o médico me chamou para conversar. Senhora Angélica, seu irmão fez tudo o que podia? O corpo dele está lutando, mas a recuperação será difícil. Precisamos ser realistas, a situação não é promissora. Ouvir aquelas palavras foi como ser puxada para o fundo de um abismo. Fiquei sem ar. Não havia como me preparar para aquilo. Depois que o médico saiu, fiquei sozinha com meu irmão. Olhei para ele, e uma raiva surda começou a crescer dentro de mim. Não por ele, mas por toda a situação.
pelo fato de que ele estava ali, preso entre a vida e a morte, enquanto Renata continuava sua farsa, chorando por conveniência. Eu sabia, sentia, que havia algo que ele ainda não tinha me contado. Foi então que, como se o destino estivesse me ouvindo, Renata não apareceu naquela tarde. Pela primeira vez, eu tive um momento a sós com ele, sem a presença dela nos cercando. Sentei ao lado da cama e segurei a mão dele, mais uma vez, mas dessa vez algo parecia diferente. Se você pudesse me ouvir agora, eu sei que me diria o que está acontecendo de verdade. Foi quando a enfermeira, que estava ajustando os monitores, olhou para mim e hesitou por um segundo. Depois de uma breve pausa, ela se inclinou levemente e falou, em tom baixo: seu irmão pediu para mudar alguns documentos antes de entrar na cirurgia, Senhora Angélica. Ele disse que queria garantir que certas coisas fossem resolvidas, caso algo acontecesse. Fiquei perplexa. Documentos? Que documentos? Ele fez uma transferência de bens. Passou a casa para o seu nome. Ele parecia muito decidido sobre isso. As palavras da enfermeira ecoaram na minha mente como um trovão. Ele disse que era importante, por causa de algo que ele descobriu. Naquele momento, tudo fez sentido. A frieza de Renata, a distância entre eles, a maneira como ele parecia ter desistido dela, mas não de mim. Ele sabia da traição. Ele sabia o que Renata estava fazendo e, mesmo entre a vida e a morte, tentou me proteger. Com essa revelação, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Eu olhei para meu irmão mais uma vez, sabendo que ele tinha tentado me proteger, que, de alguma forma, ele estava me deixando seu último pedido de ajuda. Renata podia achar que tinha vencido, que tudo estava sob seu controle, mas ela não sabia o que estava prestes a acontecer. Eu só esperava que ele tivesse forças para sobreviver a essa última batalha. O silêncio do hospital tinha um peso diferente naquele dia. Os sons dos monitores, os passos apressados dos enfermeiros, tudo parecia abafado, como se o próprio ambiente soubesse o que estava por vir. Era difícil aceitar, mas a realidade estava diante de mim. Meu irmão não sobreviveria. Passei os últimos dias ao lado dele, sem largar sua mão, esperando por um milagre que nunca veio. E quando finalmente o inevitável aconteceu, o vazio que tomou conta de mim era impossível de descrever. O funeral foi rápido, discreto e carregado de uma dor silenciosa. As pessoas me abraçavam e murmuravam palavras de consolo, mas nada parecia real. Eu estava no piloto automático, apenas reagindo ao que acontecia ao meu redor. O sol estava alto no céu, como se zombasse da tristeza que carregávamos. Renata, com seu vestido preto impecável e maquiagem que parecia cuidadosamente borrada, fez questão de desempenhar o papel de viúva devastada. Mas seus olhos, quando encontraram os meus, carregavam algo diferente. Algo muito mais sombrio do que tristeza. Ao final da cerimônia, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, eu senti sua presença se aproximar. Seu cheiro de perfume caro e exagerado me envolveu antes mesmo que ela falasse. Angélica, sua voz soava controlada, fria. Ela segurou meu braço, suas unhas afiando minha pele por baixo do tecido do meu vestido de luto. Eu preciso falar com você. Eu olhei para Renata, tentando conter a exaustão emocional que já estava prestes a transbordar. Não havia nada que ela pudesse dizer que eu quisesse ouvir, mas, no fundo, eu sabia que esse momento chegaria. Ela não iria esperar nem um dia para mostrar suas garras. Diga logo o que quer, Renata. Respondi, meu tom seco, minha paciência esgotada. Eu só queria ir para casa, me trancar e processar a perda do meu irmão. Mas ela tinha outros planos. Ela se inclinou, o sorriso pintado no rosto não correspondia ao brilho em seus olhos. Faça suas malas e vá embora. Essa casa não é mais sua. De agora em diante, ela é minha. As palavras saíram com uma satisfação mal disfarçada, como se ela estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Por um momento, fiquei em choque. Fui pega de surpresa pela audácia dela, pela frieza com que jogou a bomba. Respirei fundo, sentindo a raiva crescer dentro de mim, queimando como fogo nas minhas veias. Não, Renata.
Essa casa era do meu irmão. E ela continua sendo dele, o que significa que você não tem direito nenhum sobre ela. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão de desgosto. Você acha que pode me dizer o que fazer? Eu era esposa dele. E agora, com ele morto, tudo que ele tinha me pertence. Eu ri, uma risada amarga, seca. Você acha mesmo que ele te deixaria tudo depois do que você fez? Minha voz era baixa, controlada, mas cada palavra era uma lâmina afiada. Você acha que eu não sei o que aconteceu? Acha que ele não sabia? Ele descobriu tudo, Renata. E você não vai tirar isso de mim. Foi naquele momento que percebi o quão longe ela estava disposta a ir. Sem aviso, Renata pegou um vaso da mesa ao lado e o lançou na minha direção. O choque me paralisou por um segundo e eu senti um impacto na lateral da minha cabeça. A dor explodiu e eu cambaleei para trás, segurando a cabeça com a mão, sentindo o sangue quente escorrer pelos meus dedos. Eu a encarei, incrédula, enquanto ela me olhava com uma mistura de ódio e triunfo. Não havia mais disfarces. A máscara da dor e da viúva sofrida havia caído, revelando a mulher vingativa e cheia de rancor que sempre esteve ali. Meu marido, que havia ficado afastado durante a cerimônia, correu até mim, com os olhos arregalados. Angélica, você está bem? Ele me ajudou a me equilibrar, enquanto eu tentava conter as lágrimas, não de dor física, mas da raiva e da humilhação. Eu vou ficar bem. Murmurei, me afastando de Renata. Mas antes de sair, olhei para ela uma última vez. Você vai se arrepender disso, Renata. E mais cedo do que imagina. Com o apoio do meu marido, saí dali sem olhar para trás. Enquanto caminhávamos para o carro, tudo que eu conseguia pensar era em como meu irmão sabia que isso aconteceria. Ele tinha visto além da máscara, percebido que Renata realmente era. E foi por isso que ele fez o que fez. 2 dias depois, recebi a ligação que eu estava esperando. Renata, em pânico, balbuciava do outro lado da linha. Angélica, nós precisamos conversar. Tem algo errado com os papéis da casa. Aparentemente, a casa está no seu nome. Sua voz era uma mistura de confusão e raiva. Ela não entendia o que tinha acontecido. Eu, por outro lado, sabia exatamente o que havia ocorrido. Antes de morrer, meu irmão tinha transferido tudo para mim. Não apenas a casa, mas todos os bens que eles compartilhavam. Ele fez isso porque sabia quem Renata era. Sabia que, se algo acontecesse com ele, ela viria atrás de tudo. Ele quis garantir que eu estivesse protegida, que o legado da nossa família não caísse nas mãos erradas. Minha resposta foi curta, fria. Isso mesmo, Renata. A casa é minha. E eu sugiro que você comece a arrumar suas coisas. Porque, daqui a pouco, vou chamar a polícia. E não só por causa da casa, mas também por causa do que você fez comigo naquele dia. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Renata não tinha mais o controle. A situação tinha escapado das suas mãos, e agora era eu quem ditava as regras. A vingança do meu irmão, silenciosa e planejada, estava completa. Desliguei o telefone com um sorriso amargo nos lábios. Não era assim que eu queria que as coisas terminassem, mas não havia outra escolha. Ele sabia disso, e agora eu também sabia. O que Renata pensava ser uma vitória foi, na verdade, sua maior derrota. E eu faria questão de garantir que ela entendesse isso. A polícia chegou antes do que eu esperava. Eu ainda estava na sala, contemplando o que tinha acabado de acontecer, quando ouvi o som da sirene se aproximando. A casa estava silenciosa, quase em contraste com a turbulência interna que eu sentia. Olhei para o relógio na parede. Renata tinha menos de 1 hora para se preparar para o que estava prestes a enfrentar, mas eu sabia que ela não estava pronta. Não depois de tudo o que ela havia feito. Abri a porta assim que os policiais chegaram, um homem e uma mulher, ambos com expressões neutras, mas alertas. O policial mais velho, de cabelos grisalhos e olhos cansados, me cumprimentou com um aceno.
Senhora Angélica, correto? Sim. Respondi, minha voz firme, apesar da adrenalina que pulsava nas minhas veias. Obrigada por virem tão rápido. Recebemos a denúncia de agressão e uma questão envolvendo a posse da casa. O policial continuou, sem perder tempo. Ele estava acostumado a esse tipo de situação. Percebi pela maneira como analisava tudo ao redor. Seu olhar demorou um segundo a mais na minha cabeça, onde o vaso havia me atingido 2 dias atrás. A senhora precisa de atendimento médico. Neguei com um gesto. O corte havia sido superficial, mas o impacto emocional era o que mais me incomodava. Não, já cuidei disso. Mas preciso de ajuda para resolver a situação da propriedade. Meu irmão, antes de falecer, transferiu a casa para o meu nome e sua esposa, Renata, não aceitou isso. Ela me agrediu e ainda se recusa a sair. Outro policial, uma mulher jovem com um olhar direto, anotava tudo em um pequeno bloco de notas. Ela parecia estar mais interessada na parte legal da disputa. A senhora tem os documentos de posse? Sim. Estão aqui. Eu entreguei uma cópia dos documentos que provavam a transferência da casa. Meu irmão, mesmo no hospital, fez questão de garantir que Renata não teria como contestar. Foi o último ato de proteção que ele pôde me oferecer, e naquele momento, enquanto entregava as provas para a polícia, senti que finalmente estava honrando o desejo dele. Vamos resolver isso. O policial mais velho garantiu, enquanto o policial revisava os papéis com cuidado. Vamos falar com a senhora Renata? Eles me seguiram até a sala de estar, onde Renata estava sentada no sofá, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora com uma expressão de desdém que me irritava. Ao ver os policiais, ela rapidamente assumiu a postura de vítima, algo que já esperava. Vocês têm que me ajudar. Renata implorou, levantando-se apressadamente. Essa casa é minha. Meu marido morreu, e ela? Renata apontou para mim com uma intensidade que quase me fez rir. Ela está tentando roubar tudo de mim. Não é justo? Os policiais permaneceram impassíveis. Eles já deviam ter visto esse tipo de comportamento antes. O policial mais velho, com a paciência de alguém que já lidou com muitas brigas familiares, falou calmamente. Senhora Renata, temos aqui os documentos que mostram que a casa foi legalmente transferida para o nome da senhora Angélica. Parece que seu marido fez isso antes de falecer. A raiva que atravessou o rosto de Renata foi quase cômica. Ela estava incrédula, seus olhos arregalados de surpresa e ódio. Isso é mentira! Gritou, sua voz subindo uma oitava. Ele nunca faria isso comigo. Deve ter algum engano, ou ela o forçou a fazer isso quando ele estava doente. Ele não sabia o que estava fazendo. Eu me contive, mantendo minha calma enquanto os policiais continuavam seu trabalho. Era óbvio que Renata tentaria argumentar que meu irmão estava em um estado vulnerável, incapaz de tomar decisões racionais. Era sua última jogada desesperada. Eu esperava por isso. Senhora Renata, disse a policial, sua voz firme, mas sem perder a compostura. Nós já verificamos os documentos. Eles são legais e válidos. Não há dúvidas de que seu marido transferiu a casa para o nome da senhora Angélica antes de sua morte. Não cabe a nós discutir as circunstâncias emocionais, apenas os fatos. Mas ela o manipulou. Renata insistiu, sua voz estridente ecoando pela sala. Ela sempre quis tomar tudo de mim, desde o início. Vocês não veem nisso? Eu sou a esposa dele, eu deveria ficar com a casa. Infelizmente, a lei é clara. Respondeu o policial com firmeza, mas sem hostilidade. A propriedade foi transferida legalmente, e isso significa que a senhora Angélica é a dona da casa. Se quiser contestar, deve fazê-lo nos tribunais. Mas, por ora, a senhora terá que desocupar o imóvel. As palavras caíram como um peso sobre Renata. Pela primeira vez, ela pareceu perceber que não havia mais para onde correr. A derrota estava estampada no rosto dela. Não restava mais nada a fazer, exceto se retirar.
Eu não acredito. Renata murmurava, agora com lágrimas sinceras escorrendo pelo rosto. Ele realmente fez isso? Olhei para ela, sem compaixão, mas também sem ódio. Naquele momento, percebi que ela não era apenas a vilã dessa história. Ela era uma mulher que havia perdido tudo, não apenas a casa, mas a vida que conhecia. O amor do meu irmão, que talvez nunca tenha sido tão profundo quanto ela pensava, e agora, até mesmo o controle sobre o que ela achava que era seu. Mas nada disso era culpa minha. Era uma consequência das escolhas dela. Os policiais deram a Renata um prazo para deixar a casa, e antes que pudessem sair, ela olhou para mim uma última vez. Você pode ter vencido, Angélica, disse, sua voz falhando, mas saiba que você nunca será feliz aqui. Essa casa sempre será o lugar onde ele morreu, onde tudo desmoronou. Eu encarei, sem desviar o olhar. Essa casa não é sobre morte, Renata. Ela é sobre o que meu irmão queria para mim. E eu vou honrar isso. Sem mais palavras, Renata se virou e saiu. Os policiais a seguiram, e por um momento fiquei sozinha na sala. A casa parecia diferente agora. Não era mais apenas o lugar de uma disputa ou de memórias de luto. Era um símbolo de tudo que eu e meu irmão compartilhamos, do amor e da confiança que ele teve em mim até o fim. Naquele silêncio, finalmente, eu senti que tinha feito a coisa certa. Quando Renata finalmente saiu da casa, o silêncio que ficou para trás parecia diferente. Não era o vazio de luto que eu havia sentido antes. Era o silêncio de algo novo, de uma batalha encerrada. A casa, que antes parecia pesada com tantas lembranças, agora respirava alívio. Passei os dias seguintes andando por cada cômodo, tentando absorver o que tudo isso significava. O que meu irmão havia me deixado não era apenas a casa em si, mas um pedaço da história dele, algo que ele quis que eu preservasse. Renata, por sua vez, se retirou em silêncio. Ela havia tentado resistir, lutado até o último minuto, mas a derrota foi inevitável. Mesmo depois que os documentos legais confirmaram a transferência da casa para o meu nome, ela tentou abrir um processo, alegando que meu irmão não estava em plena capacidade mental quando assinou os papéis. Mas não havia brechas. Ele soube o que estava fazendo e a justiça estava do meu lado. Nas semanas seguintes, comecei a transformar a casa. Limpei, pintei paredes e organizei tudo de uma maneira que finalmente refletisse quem eu era e o que meu irmão havia desejado. Durante esse processo, encontrei cartas e anotações que ele havia deixado, desabafos sobre como o casamento com Renata havia se tornado um fardo e como ele soubera, no fim, que ela o traía. Essas palavras me deram uma sensação de paz, uma confirmação de que ele havia tomado a decisão certa ao me deixar tudo. Renata desapareceu depois disso. Ouvi rumores de que ela se mudou para outra cidade, tentando reconstruir a vida, mas não me importei. A história dela com minha família estava encerrada. O jardim, antes negligenciado, agora florescia novamente, e cada nova planta que eu colocava no chão era uma lembrança de que a vida continua, mesmo após as maiores tempestades. O tempo foi passando, e a casa se tornou um lugar de encontros, de risadas, de novas memórias. Meus amigos e familiares pararam de perguntar sobre Renata, e o que antes parecia uma cicatriz aberta agora se curava aos poucos. Eu havia protegido o que meu irmão quis que eu cuidasse, e, de certa forma, senti que ele estava em paz, tanto quanto eu. Quanto a mim, eu segui em frente. O peso do passado não me esmagava mais. Ele agora fazia parte de mim, mas de uma maneira que me fortalecia. Essa casa, que um dia foi palco de tantas dores, agora era um refúgio de paz. E assim, com o tempo, eu finalmente comecei a viver novamente, com meu marido sempre ao meu lado me apoiando. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!